Meu caro amigo, vamos então para a nossa próxima pauta de hoje, porque Lula reforça o eixo né, o eixo anti-ocidental na América Latina. E nós vamos trazer aqui para vocês hoje, pessoal, para essa matéria, um artigo mais do que especial, tá? Esse artigo, ele saiu no jornal norte-americano, o The Hill, um dos principais jornais dos Estados Unidos, né? Ele não é tão falado no Brasil, mas ele é muito importante. E essa matéria foi escrita por Arturo McFields, tá? E o Arturo McFields, pessoal, ele é o ex-embaixador da Nicarágua na OEA, quando a Nicarágua não estava sob a ditadura sandinista, tá? E, inclusive, já dá aqui um spoiler para vocês antes dessa excelente matéria que nós vamos ler do Arturo McFields. Estou colocando o link para vocês no chat, tá? Para quem quiser ter acesso a essa matéria, compartilhem também, tá, pessoal? Conversamos com o Arturo McField. O Ivan fez contato com ele. Ele já aceitou um convite e na quarta-feira, 6 da tarde, nós teremos um programa aqui especial com o autor desse importante artigo que nós vamos ler aqui. E aí, senhor Sepúlveda, tem um ponto determinante do porquê ele escreveu esse artigo. Depois que eu trouxer ele aqui, vou passar porque eu sei que o senhor vai querer comentar da importância desse artigo e que tenta mostrar dentro dos Estados Unidos que não, o Lula não é um cara legal para se gostar dele, né? É algo que as pessoas ainda não estão entendendo, né? E dentro dos Estados Unidos parece que é uma visão muito errada sobre isso. Então, eu vou trazer aqui agora a matéria e em seguida Paulo, a gente vai... Pois não, senhor Sepúlveda. Você sempre diz que o nosso chat é extraordinário, né? Antes de você entrar nessa matéria que é séria e muito importante, houve alguém que disse que a arma dos Estados Unidos era passar a voz do 4 dedos lá. Atenção, renda-se agora, companheiro. Abaixe suas armas. Vamos lá, pessoal. O Brasil reafirma sua perigosa aliança com Irã, Rússia e China. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, é um dos principais defensores de tiranos e terroristas na América Latina. Ele condena veementemente a extração de Nicolás Maduro na Venezuela, chama Israel de genocida e expressa apoio inabalável à invasão de Vladimir Putin contra a Ucrânia. Nos últimos dias, Lula escreveu um forte artigo de opinião no New York Times contra a política dos Estados Unidos para a América Latina, enquanto hospedava um navio militar da República Popular da China. O Brasil é um amigo próximo do regime terrorista do Irã. Sim, a mesma teocracia que chama os Estados Unidos de grande Satanás. No ano passado, o Brasil teve um superávit comercial de 2,9 bilhões de dólares com o Teherã. No início desse mês, o presidente Trump anunciou que imporá uma tarifa de 25% a qualquer país que continue fazendo negócios com o brutal regime iraniano. É um anúncio forte, mas o líder de esquerda do Brasil parece não se importar. O presidente Lula está do lado do Hamas. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma declaração condenando a aniquilação de Ismael Haniyeh, um dos terroristas mais procurados do mundo e figura de destaque do Hamas. O líder brasileiro foi declarado persona não grata por Israel após comparar seus esforços de autodefesa ao Holocausto de Hitler. Lula tem sido um forte defensor da ditadura venezuelana. Em seu artigo de opinião no New York Times, ele chamou os atentados dos Estados Unidos na Venezuela e a captura de Maduro de mais um capítulo lamentável na contínua erosão do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Ele nunca mencionou os quase 10 mil venezuelanos mortos durante uma década do regime de Maduro, nem o exílio forçado de mais de 8 milhões de pessoas. Ele só se importa com seus amigos e aliados. Para Lula,
A extração de Maduro foi um ataque à América Latina. Ele nunca mencionou a invasão de conselheiros cubanos, iranianos e russos, que por mais de 2 décadas estão na Venezuela ajudando a oprimir o povo. Para ele, essa invasão é apenas um ato de solidariedade. Após a extração de Maduro e o aumento da presença dos Estados Unidos perto de suas costas, alguns especialistas estão preocupados que grupos ligados ao Hezbollah possam buscar refúgio no Brasil, aproveitando a relação calorosa que o presidente Lula mantém com o governo de Teherã. Um movimento arriscado e perigoso, embora não impossível. Lula é um forte defensor e amigo de Putin, e junto com a Índia, é um dos principais compradores de produtos petrolíferos de Moscou. O líder brasileiro pediu à Ucrânia que entregue sua soberania e que entregue sua pátria ao agressor russo. Lula chegou a tentar oferecer um tapete vermelho para Putin na cúpula do G20 no Rio. Tudo isso apesar do fato de que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão por seus crimes de guerra contra crianças ucranianas. Nos últimos dias, o Brasil abriu suas portas para o navio Hospital Militar China Arca da Rota da Seda, que recentemente visitou a ditadura nicaragüense. O tour do navio hospital abrange aspectos relacionados à saúde, mas não se limita a essa área. Essa embarcação militar é uma demonstração dos fortes laços que o Exército de Libertação Popular mantém com alguns países de esquerda da região, especialmente aqueles com posições anti-americanas. Embora o Brasil, historicamente, tenha mantido uma política de multilateralismo e abertura global, Lula tem adotado posições cada vez mais radicais desde o início do seu 3º mandato presidencial. Sua postura em relação à Venezuela, seus laços estreitos com Teherã e a visita de um navio hospital militar chinês faz dele um inimigo da democracia e uma ameaça latente à segurança do hemisfério. Arturo McFields é um jornalista exilado, ex-embaixador da Nicarágua na OEA e ex-membro do Corpo da Paz norueguês. Ele é ex-aluno do Seminário de Segurança e Defesa da Universidade Nacional de Defesa e do curso de liderança de Harvard. Bom, senhor Sepúlveda, um artigo extremamente importante em um dos principais jornais dos Estados Unidos da América. Paulo, eu não sei se a minha informação, a que eu vou dar agora, é inteiramente correta, então pediria que você confirmasse ou não, mas eu sempre ouvi dizer que o The Hill é um jornal lido pela classe política em Washington. Sim. E então, digamos, houve tempo em que o Correio Brasiliense não era dos maiores jornais do Brasil, mas era um jornal lido pela classe política também. Então, The Hill tem esse papel. Então, é um artigo que mostra que o Lula é um radical anti-americano, um radical da esquerda, um radical de todos os aliados que ele escolhe e um radical nas políticas que ele leva a cabo, inclusive com alianças com terroristas, com alianças com países ditaduras, com a China, enfim. Paulo, esse artigo, por si só, é de uma importância única. Eu acho que, aliás, esse artigo tem um certo fundamento pelo que o próprio autor disse ao Ivan, no artigo que o Lula escreveu, ou alguém escreveu para o Lula, e foi publicado no New York Times, e que é um artigo, eu acho que foi nessa semana mesmo que foi publicado no New York Times, e que é um artigo super agressivo na defesa do Maduro, na defesa, no fundo, da ditadura venezuelana. E esse artigo é um artigo para abrir os olhos de muita gente no mundo político que acha que o Lula é um líder moderado. Porque essa tem sido a malandragem que o Lula tem apresentado. Não, sou moderado, tal. Ou máquinas da propaganda fazem essa propaganda dele e nós vemos que ele cada vez mais é um radical e ele foi fazendo o trabalho para todos os radicais, não é?
ele foi o sustentáculo do próprio Chaves. Ele fazia, com essa posição moderado, fazia a defesa do próprio Chaves. Eu cheguei a escrever um trabalho sobre isso, mostrando qual era a técnica que ele usava para sustentar o próprio Chaves. Bom, por que Bom, a pessoa, não precisamos dizer que a pessoa que escreve esse artigo tem peso, né? Porque é uma pessoa que já foi embaixador na OEA, enfim, e as outras funções que ele exerceu e que o Paulo disse aí há pouco. E é uma voz que está em Washington, creio que ele está exilado em Washington, não é? Por causa da perseguição da ditadura nicaragüense, e ele está fazendo um alerta ao mundo político americano, dizendo o seguinte: abram os olhos, vocês não querem abrir os olhos e ficam dizendo que o Lula é um moderado. Aqui vem uma pergunta um pouco mais cruel. Quando o Trump diz, o Lula, eu gosto dele, é uma boa pessoa, ele está apenas jogando aquelas afirmações um pouco, digamos assim, desnorteantes no ar, ou ele está convencido de que o próprio Lula é uma pessoa moderada que dá para conversar e dá para se acertar? Uma pergunta que fica: esse artigo certamente chegará ou às mãos do secretário de Estado, o Marco Rubio, que eu acho que não tem muitas ilusões a esse respeito, ou ao próprio Trump, para mostrar quem é. Ele, no fundo, faz um elenco rápido do que nós podemos chamar as últimas atitudes do próprio Lula. E chamando a atenção do artigo que foi publicado no New York Times. Então, Paulo, eu acho esse artigo extremamente importante pelo conteúdo, pela forma e pela oportunidade política em que ele é publicado. Perfeito, meu amigo. E olha só, pessoal, só reforçando aqui que nós vamos entrevistar o Arturo, né, o senhor Arturo, que é o responsável aí por esse brilhante artigo, né, que pode, às vezes as pessoas pensam que não, né, senhor Sepúlveda, mas os artigos de jornais, eles são determinantes para muitas coisas no rumo do mundo, né? Isso ajuda demais. Então, vamos trazer o Arturo aqui, já tem data, tá? Quarta-feira é dia 28, né? Quarta, 28 de janeiro, 6 da tarde, tá? Então será no horário alternativo aqui no PH Vox, por conta do fuso horário, e ali a agenda do senhor Arturo, ele estará aqui conosco. Então já coloquem na agenda de vocês, será um programa mais do que especial. Falaremos com um jornalista e ex-diplomata nicaragüense, exilado, conhecedor do Foro de São Paulo, tá? Das falcatrias de Lula e Daniel Ortega, e que está escrevendo aí para a elite política americana, né? Então será aí uma oportunidade única e uma grande honra para nós, não é mesmo, senhor Sepúlveda? Exatamente. E vai ser mais, digamos assim, no Brasil, realmente um furo, né? Porque acho que ninguém talvez tenha falado dele aqui no Brasil. Portanto, vai ser um furo do PH Vox trazer essa pessoa para uma entrevista. Perfeito. Muito